Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, Loja da Fábrica, na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com 1 ano de garantia. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Tete a Tete, hoje na 21ª edição. Seja muito bem-vindo, já vai compartilhando, já vai comentando e também se inscrevendo no nosso canal. Como nós estamos no mês de março de 2025, um mês comemorado aí, comemorado o Dia Internacional da Mulher, e a gente, claro, comemora o mês inteiro aí com várias ações nas esferas governamental, também na privada, mas em especial um evento chamou a atenção na semana passada aqui em São Luís. Foi durante uma palestra ali, um evento na Assembleia Legislativa, uma pessoa se levantou como uma voz ativa e, claro, chamou a atenção da imprensa, foi logo também nas manchetes dos blogs, dos sites, e a gente decidiu chamá-la aqui porque ela tem muita coisa para falar. Rosana Mota, seja bem-vinda, fisioterapeuta, mas nesse momento uma mulher que levantou uma voz contra agressores de mulheres, contra injustiças e também homenagens indevidas. Alguns dos assuntos que eu consegui captar ali naquela sua fala. Seja bem-vinda. Obrigada, Olavo. Eu agradeço o espaço. É muito importante a gente ocupar esse espaço também na imprensa. Então, quando a imprensa chama a gente para dar esse espaço de fala, como mulher que está sempre tendo que ser silenciada, a gente poder trazer a nossa voz e mostrar o que está de errado na sociedade, a gente fica muito grata. Obrigada. Precisa coragem, né, para se levantar daquela forma, porque eu estava vendo a sua fala. Meu Deus, que coragem, você não titubeou e falou a tua ideia ali. Então, eu fui àquele evento apenas para fazer aquela fala. Meu Deus. Aquilo estava me indignando já desde o dia que a homenagem foi feita. Eu postei um vídeo no meu Instagram, as minhas companheiras de luta também postaram vídeos, mas a repercussão foi muito pouca. Então, quando a gente soube do evento na Assembleia, a gente falou assim, não, nós vamos lá, nós vamos falar. Eu não esperava a repercussão que teve, foi enorme, mas foi muito positiva. E você está falando da questão da homenagem, foi a Polícia Militar que fez uma homenagem, não é? Então, a Polícia Militar homenageou um agressor de mulheres, que era o 4º suplente numa lista sucessória para assumir o mandato. E ele acabou assumindo esse mandato de deputado estadual. Ele tem vários históricos de agressão à ex-mulher. Ele descumpre medida protetiva. E aí ele recebeu uma honraria da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E essa violência é incontestável, né? Uma violência que é de conhecimento das pessoas, né? A ex-esposa, uma situação delicada, né? É amplamente divulgado. Ela é uma mulher que ela não teve medo de denunciá-lo. Então, ela denunciou, ela expôs a imagem dela, né? Ela expôs a imagem das agressões. Então, é muito claro que ele é um agressor. E aí a gente questiona qual é o papel das instituições que tem que nos defender, tem que prezar pela lei. Então, a partir do momento que a PM oferece uma honraria a um homem que agride uma mulher, que ameaça ela de morte, que tenta matar ela estrangulando e que descumpre medida protetiva, ele passa um recado muito claro para todas nós mulheres. Claro. Né? Então, assim, ele está acima da lei. E a instituição que tem que prezar pelo cumprimento da lei, inclusive pelas patrulhas da Maria da Penha, está homenageando um agressor de mulher. Então, isso é ultrajante. Não tem sentido, né? A Polícia Militar chegou a emitir alguma resposta? Você foi procurada por alguma autoridade ligada à PM? Não, oficialmente não. O que aparece muito nos comentários do Instagram é que aquilo foi uma homenagem de forma isolada de um comandante de um batalhão de operações especiais que resolveu homenageá-lo. Mas a gente está falando de uma instituição que é a Polícia do Estado do Maranhão. Então, como é que eu sou um comandante, eu resolvo homenagear qualquer pessoa, a pessoa que eu acho, se não passa pelo comando geral da polícia, ninguém se manifesta, o governador do estado não se manifestou até agora, há um silêncio sepulcral. E é esse o nosso questionamento e é essa a nossa indignação enquanto mulher.
Porque quando a pessoa, imagina que quando a pessoa vai ser homenageada, você tem que ter um histórico. Por que vai ser homenageado? Pelos serviços prestados, pela vida exemplar, por algumas coisas que você tem ali para mostrar. E aí, como você está falando, isso vai de encontro à homenagem. Como é que você vai ser homenageado com uma conduta que não é o ideal, Com que uma é conduta que reprovável? é criminosa. Criminosa, né? Não é que ela não seja ideal, é crime. Crime. Agredir uma mulher é crime, crime previsto em lei. Descumprir uma medida protetiva é crime. E ele descumpriu medida protetiva. E ele agrediu uma mulher. Ele é um criminoso. Ele não pode receber uma honraria da polícia. É ultrajante isso. A polícia deveria ter vergonha. Este comandante, ou seja lá quem foi que prestou essa homenagem, deveria ter vergonha. Se você abrir as páginas de alguns blogs, tem lá, recebe uma honraria merecidamente da Polícia Militar do Maranhão, é isso, é aquilo. Se enaltece a figura de um agressor. E na posse do deputado, a gente fez uma pesquisa e aparecem muitas manchetes que o advogado assume mandato na Assembleia Legislativa, com muita honra, com não sei o quê. As pessoas, a sociedade um pouco que se fecha para questões como essas, né? De um passado que tá lá, né? Que a pessoa é investigada, é denunciada por isso. Eu não vi muita coisa sobre a investigação dele, não. A posse parece que abafou o passado, digamos assim. Infelizmente, Olavo, o crime de feminicídio, ele é um crime que acontece todos os dias. Uhum. A cada hora nesse país, uma mulher é vítima de feminicídio. É estuprada, é abusada, é assediada moralmente. Mas as pessoas não falam e as mulheres são silenciadas. Do ano passado para cá, o número de casos de feminicídio no Maranhão aumentou 90%. Muito grande. E a gente tem uma Secretaria da Mulher dentro do governo do Estado do Maranhão que não tem orçamento para trabalhar. Uhum. Então, como é que você vai falar de política pública de combate à violência, de educação? Como é que a gente dialoga com os homens? Porque são os homens que nos agridem. Qual é a rede de acolhimento que essas mulheres têm para fazer a denúncia? Porque a Casa da Mulher Brasileira também precisa de recurso, precisa de subsídio, precisa de dinheiro para fazer o trabalho que ela tem que fazer. Na real, ninguém liga para o que a gente sofre. Ninguém se importa. O crime de feminicídio, ele atinge a nós mulheres. Por isso que a gente fala, por isso que a gente ocupa esses espaços, por isso que a gente vem aqui dizer, parem de nos matar. Uhum. Mas as instituições que têm por obrigação de nos defender, de preservar a nossa vida, de desenvolver políticas públicas para que esse crime acabe, elas não cumprem o seu papel. Porque se cumprissem, esse homem não estaria deputado e esse homem não seria homenageado pela polícia. Pois é, se cumprisse, inclusive, você chamou a lei, né, que proíbe pessoas, agressores de mulheres, de assumirem cargo público, né? Isso, existe uma lei do deputado Neto Evangelista, se eu não estou enganada, é de 2023 ou de 2024, que diz que homens condenados na Lei Maria da Penha, eles não podem exercer cargo público. Né? Existe uma condenação desse homem por violência doméstica, mas não foi transitado e julgado, então está em recurso. Uhum. E aí aquela morosidade, né, da justiça que a gente conhece, que enquanto não terminar todos as instâncias, né, não é muito a minha área o direito, ele ainda pode recorrer. O peso moral parece que não é mesmo do criminal, né? O criminal ainda pode ter recurso, essa coisa toda, mas a questão moral, ela, infelizmente, ela ainda é deixada para trás, ainda não foi condenado e tal. Apesar de haver o lado da sociedade, como você está dizendo, que as pessoas se levantam, você se levantou e outras tantas mulheres também condenam esse tipo ativam, né, nessa luta, infelizmente ainda passam situações como essa, né? Parece que relativiza. Mas há uma relativização, de fato, né? Tanto que esse homem assumiu um mandato de deputado e ninguém se levantou para falar absolutamente nada, onde todos os deputados e deputadas ali presentes conhecem o histórico dele, porque é público. Nem a Procuradoria da Mulher da casa. Ninguém. É público.
Uhum. E aí você espera a indignação de uma cidadã civil, como eu, como as minhas companheiras de partido, da gente ir até um evento, depois da gente ter gravado vídeos nas redes sociais, de um evento e ocupar um espaço de fala. Uhum. Porque ali foi um momento de indignação mesmo. Essa aqui não é a casa do povo. Eu, enquanto mulher, enquanto cidadã, eu não tenho que ser protegida por esses parlamentares? Como é que ninguém sobe na tribuna e fala o que eu falei? Ali não era minha obrigação de falar. A obrigação era dos deputados e deputadas daquela casa. Mas eles não fizeram. Foi preciso que a gente fizesse para provocar toda essa discussão, trazer isso tudo à tona para que a Assembleia pudesse se posicionar. E aí, depois disso, alguém já se posicionou? Alguma deputada já endossou o que você falou ou ficou ainda na omissão? A gente, no dia lá no evento, eu nem lembro da fala exatamente da procuradora, da doutora Viviane, mas ela disse que eles iriam se posicionar. A gente tem uma reunião na próxima semana com a presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, e o que a gente leu nos blogs era que a Procuradoria da Mulher iria representar pedindo o afastamento dele da casa. Em relação à Polícia Militar, a gente não teve nenhuma resposta. Situações como essa enfraquecem a luta de vocês, o empenho, essa vontade de querer mudar as coisas? Porque vocês veem cada vez as coisas mais um desrespeito, né? No mês da mulher. No mês da mulher. Enfraquece não, Olavo. Eu acho que isso fortalece. Né? Porque a gente está acostumada com isso o tempo inteiro. A gente que nasce mulher, a gente briga desde a hora que a gente se identifica com mulher. A gente briga por espaço profissional, a gente briga para ser mãe, a gente briga para receber o mesmo salário dos homens, a gente briga por respeito o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que posicionamentos como esse, eles não enfraquecem, eles nos fortalecem. Eles fazem com que a gente encare essa luta mais de peito aberto, com que a gente enfrente as dificuldades, porque o que a gente não pode é se calar. Já existem muitas mulheres silenciadas. A maioria das mulheres que sofrem violência, que apanham, que é estuprada, que é assediada no trabalho, elas não conseguem falar. Desde aquele dia da Assembleia, o que mais recebo no Instagram é pedido de socorro de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que estão em situação de violência e que não conseguem sair e estão pedindo ajuda. De forma anônima, silenciada. De forma anônima, silenciada, pedindo pelo amor de Deus, não fala o meu nome, mas me ajuda. O que pode fazer para isso? E essa é uma situação que é real. Que é real a todas nós mulheres. E aí, que tipo de sociedade a gente constrói? Para quem é mulher? Né? Mulher cis, mulher trans, nós estamos todas sofrendo violência todos os dias. E o que a gente percebe nessa caminhada é um ódio. O feminicídio é um crime de ódio, é um crime de sobreposição de poder de gênero. E o que a gente fez para esses homens, além de gerá-los? Não se discute isso a fundo. Existe uma cortina de fumaça a todo crime de feminicídio. As coisas só chegam na mídia quando essa vítima, alguém pega a dor daquela família e dá voz, como a Carol deu voz ao crime que tirou a vida da irmã dela, Mariana, como ela tenta dar voz a tantas outras mulheres. Mas será que era esse o papel da Carol? Cadê o poder público? Cadê a polícia, o Ministério Público, os deputados, o prefeito, o governador da cidade? A gente tem pouquíssima representatividade política e talvez isso seja um grande entrave também nessa luta. A gente ocupa poucos espaços de poder e graças a muita indignação e a muita força de outras mulheres, hoje a gente vem ocupando espaços de fala. Mas os espaços de fala, eles não trazem grandes conquistas. A gente precisa ocupar os espaços de poder. Eu estou observando o que você está falando e fiz questão de nem interromper, porque é um microfone aberto aqui que o nosso podcast abre, para um espaço aberto aqui para as mulheres e também para esse gesto que chamou a atenção. É um alerta, como você disse, muitas mulheres estão ali escondidas, sofrendo, sem poder levantar a voz,
sofrendo, oprimidas, apanhando, e o resultado disso é todo tipo de violência. Inclusive, você falou das coisas, dos alertas, dos socorros, mas depois que você se levantou também, levantou um paredão aí de ódio, que você começou a ser bombardeada por outro lado, né? Conta pra gente como é que foi a reação de gente que inclusive te ataca de forma anônima. Então, eu não esperava aquela repercussão toda. E aí, quando foi naquela mesma noite, alguns blogs postaram matérias tentando descredibilizar a minha fala, fazendo relações com o meu irmão, que o meu irmão advogava para a ex-mulher dele, que eu nem sabia sobre naquele dia. Porque essa é a estratégia de descredibilizar a fala da mulher que faz uma denúncia. Né? Você colocar, será que é mesmo isso? Será que me chamaram de hipócrita? Outros perfis que foram criados no Instagram, das palavras mais chulas, está precisando de um transar, para não falar a palavra, né? Assim, falta de macho, tem que apanhar uns tapas. Então, assim, só que isso não me atinge. Isso não me atinge mesmo. E ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz de ver o quanto aquela denúncia foi compartilhada por homens e mulheres, e quantas mulheres vieram pedindo socorro, pedindo ajuda, e o quanto a gente está se organizando em rede enquanto mulher para poder prestar uma assistência a todas essas mulheres que estão em situação de violência. Então, o que eles fizeram, o que eles fazem, o que eles vão vir a fazer, não vai me atingir, porque a gente está em outro patamar, como se diz no futebol, né? A gente está acima disso, e isso não vai diminuir a nossa luta, nem o nosso posicionamento, nem calar a nossa boca. Assim como se levantam as mulheres que lutam por elas, por vocês, as mulheres feministas, tem um movimento contrário hoje em dia muito forte, inclusive de antifeministas, que tem mulheres também, né? Opa, não, essa luta não é nossa, que coisa, hein? Os que se levantam a favor e os que se levantam contra, praticamente ali no mesmo embate. Uma situação bem delicada. É porque, assim, a construção do patriarcado era cultural. Então, nós mulheres, nós somos educadas numa perspectiva machista. Nós somos educadas para servir, para cuidar, para tolerar, para perdoar. Nós não somos educadas para protagonizar os nossos espaços de poder, de fala. Então, é normal que uma mulher que foi educada nessa perspectiva, ela diga, não, eu não sou feminista. Mas se hoje ela trabalha, é uma conquista da luta feminista. Se hoje ela consegue se divorciar, é uma conquista da luta feminista. Se hoje ela consegue trabalhar, é uma conquista da luta feminista. E esse processo de desconstrução, ele é longo e ele é demorado, porque ele é um processo que passa por educação de jovens, por educação de família, por você quebrar paradigmas educacionais. E isso leva tempo. Mas, de forma alguma, a gente sente ódio dessas mulheres, de forma alguma a gente não quer dialogar com essas mulheres ou com os próprios homens. A gente quer que os homens nos escutem. A gente precisa dialogar com os homens. Não existe uma guerra dos sexos entre homem e mulher. O feminismo não é isso. O feminismo é uma luta por direitos, por igualdade de direitos, por respeito à nossa vida. Você não vê mulher matando homem por aí. Os homens têm o direito de fazer o que eles quiserem, de ir, vir, de sair, entrar em relações, e nós não temos. A gente não tem o direito nem de ser respeitado enquanto profissional, porque se uma mulher ela sobe num degrau muito alto, é porque ela teve um caso com o chefe, é porque ela deu para um, deu para outro, entende? E você não vê isso acontecendo com os homens. O que a gente quer é respeito. É respeito às nossas vidas, às nossas escolhas, ao nosso caminhar. Então, o movimento feminista é a desconstrução de um patriarcado, de uma educação que as nossas avós tiveram, que não tiveram escolha, dos casamentos arranjados, dos estupros para procriar 10, 12, 15 filhos sem amor, sem afeto. Então, a gente vem dessa construção patriarcal. Então, é normal que mulheres se posicionem, acham que a gente é louca, que a gente não faz depilação, que a gente isso, que a gente aquilo. Ok, nos escutem. Nos escutem. Porque se elas nos escutarem, elas vão se identificar. Porque as nossas dores, Olavo, elas são as mesmas. Independente de classe social, independente de instrução, de informação, toda mulher passa por uma situação de abuso, de violência sexual,
de abuso psicológico, de abuso financeiro em algum momento da vida. Independente de onde ela esteja, ela vai passar. E aí é nesse momento que a gente se identifica e é nesse momento que a gente precisa estar junto. Isso é a sororidade que a gente prega. Maravilha. Que fala embasada, né? Não é só barulho, como muitos falam, mas tem um contexto histórico, um contexto ali para embasar essa fala, e é isso que chama a atenção, né? Você se levantou e acredito que quando você se levanta, tantas outras mulheres se levantam também, encoraja, como você disse, quando a gente está na televisão, a gente mostra um caso de feminicídio, por exemplo, e fala dos casos, sempre mais ou menos a mesma linha. A polícia já até falou, por exemplo, ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento. A linha é muito idêntica de todas, né? E a gente reforça. Toda vez que eu estou apresentando alguma coisa, a gente fala alguma coisa nesse sentido, eu faço muita questão de dizer, de ter esse momento com a telespectadora, com a mulher, porque assim, não é só a mulher que é vítima, mas aquela mulher que de repente pode ajudar a outra. Opa, fulana me falou que está sendo oprimida, que está sofrendo, não sei o que, e todo mundo pode fazer isso. Havia uma campanha do Ministério Público, não sei se ainda existe, que entre homem e mulher, briga entre homem e mulher, tem que meter a colher sim, né, para as pessoas se meterem, para denunciarem, essa coisa toda é muito importante, esse tipo de fala. A gente já avançou muito nessa questão, né? Porque se você vê uma situação de violência contra a mulher, você pode denunciar, mesmo você não sendo parte, né? Não sendo você a mulher que foi agredida, você pode denunciar e esse processo ele vai seguir, essa queixa não pode ser retirada. Uhum. Porque o que acontecia muito era que as mulheres denunciavam, e elas sofriam pressão, muitas vezes pressão até da própria família, e esse processo, essa queixa era crime, era retirada e ficava tudo bem e ela continuava apanhando. Então, assim, briga de marido e mulher se mete sem a colher, se chama a polícia, mesmo sendo essa polícia que homenageia agressor, a gente chama a polícia e espera que a justiça cumpra o seu papel. Mas aí a gente tem todos aqueles trâmites jurídicos, né, que é aquela burocracia do judiciário que retarda muito essa justiça e que dificulta muito esse acolhimento também àquela mulher. Com certeza. Rosana, vamos só dar uma pausa rapidinho aqui na nossa conversa, porque eu tenho um recado para você que está do outro lado, que já sabe aqui no nosso Tete a Tete, os nossos patrocinadores, a turma boa que nos ajuda a manter esse trabalho aqui, né? Trazer entrevistas relevantes, personalidades, um espaço aberto para assuntos que realmente interessam, que importam. A dica é De Paula Estofados. Lá você vai encontrar sofás, puffs, poltronas, tudo que você precisa para deixar a sua casa ainda mais bonita. Além disso, tem alta qualidade. Os produtos têm até 1 ano de garantia, porque é feito com uma espuma D33, que ela não afunda. Sabe aquele sofá que a gente compra aí na loja, qualquer loja por aí? Quando dá 1 ano, 2 anos, ele tá só o buraco. Fica feio, né? Lá não, eles dão garantia. Tem gente que tem o sofá há 10 anos e ainda tá lá bonitão, só conservando. Na De Paula Estofados é assim, é loja da fábrica, você tem 2 endereços, lá na Coab, próximo ao túnel da Coab, e também no Renascença, que fica ao lado do Cicobi, lá na Avenida Colares Moreira. Aliás, lá no Renascença vale a pena passar, porque lá tem os ambientes montados. Aí você já vai vendo como é que fica aí na sua casa, vai dar aquele up, vai dar aquela melhorada aí na sua sala. Eu recomendo De Paula Estofados, lá em casa a gente tem um sofá bonitão, e deu uma outra perspectiva lá para nossa sala, ficou muito bonito, hein? O nosso é na cor champanhe, apareceu aí a cor que a gente tem lá na nossa casa, mas você, de repente, se você quiser um sofá maior ou um sofá menor, um sofá de outra cor, de outro modelo, eles vão fazer do jeito que você quiser, porque lá é loja da fábrica e tá tudo certo. Você vai fazer aquilo que você realmente deseja para aquele espaço da sua casa ou do seu apartamento. De Paula Estofados para você. Vamos continuar aqui com a nossa conversa. Rosana Mota está falando aqui sobre o protagonismo feminino e também sobre esse mês, né, com essa comemoração das mulheres. Aliás, que não devia ser só um dia nem um mês, mas sempre, né, o ano inteiro. A valorização da mulher, o combate ao feminicídio, as expressões que precisam ser não reprimidas, enfim, tanta coisa que tem para se falar do movimento feminista, como você bem trouxe aqui. E aí eu quero saber o que vai ser feito aí, quais são os próximos passos. Você deu aquela voz, você se levantou em meio à multidão, o que vai ser feito depois? O que tem agendado? Tem alguma coisa já para se reunir? A gente tem uma reunião com a presidente da Assembleia, do Movimento de Mulheres, ela vai receber 15 mulheres e nós vamos representar, solicitando
do deputado, né? Que a polícia devolva a honraria que foi feita a ele. E aí nós vamos esperar o resultado dessa reunião, mas é um movimento que está sempre muito alerta e muito atento a todas as agressões que as mulheres sofrem dentro do estado do Maranhão. E aí, a partir dessa reunião, a gente deve determinar, deliberar algumas ações de rua, como foi feito quando a gente cassou o vereador Domingo Paes. Foram 2 anos de perseverança de muitas mulheres ali na porta da Câmara do município de São Luís para caçar um vereador estuprador. E não foi fácil, né? Ali Pois a gente já né? conversou aqui com o Aldir Júnior, que é o vereador que foi relator. Ele falou que foi complicado, teve um protecionismo, mas deu certo, né? Você imagina, né? Isso dentro da Câmara de São Luís, se proteger um homem que é estuprador e precisar que nós mulheres, que a gente vá para as ruas e peça que ele saia de lá. Ele não pode estar ocupando aquele espaço. Você consegue perceber o quanto isso é violento e agressivo com todas nós? Essa é a violência de todo dia que a gente enfrenta, de todo dia. Então a gente precisa estar cada vez mais juntas, cada vez mais unidas e cada vez mais fortalecidas, porque de verdade mesmo, quem liga para o que a gente passa somos nós. Exatamente. Rosana Mota, fisioterapeuta, professora de educação física e uma voz ativa na luta das mulheres. Obrigado pela participação aqui no nosso Tete a Tete. Obrigada, Olavo. Eu que agradeço por esse espaço. Gratidão. É muito importante que a gente ocupe esses espaços de fala com seriedade e te agradeço muito por ter aberto essa oportunidade para a gente. Tem muita mulher bacana aí para tu convidar para sentar aqui para conversar contigo. Pois já vai me dando a lista aí, que aqui é um espaço democrático, a gente quer ouvi-las, nós queremos ouvi-las, né? Essa mensagem que vocês têm para trazer e esse espaço aqui é nosso. Muito obrigado, está aberto sempre que você quiser voltar também. Obrigadão. Maravilha, e assim a gente encerra esse episódio, muito obrigado, se você gostou da mensagem, se você assistiu até o final, já coloca o seu joinha, comenta, compartilha, né, para as outras pessoas também acompanharem esse conteúdo e para o YouTube, gente, entender que se trata de um conteúdo relevante. Bora lá, vamos fazer o nosso Tete a Tete crescer cada vez mais. Obrigado, fica com Deus, até a próxima, tchau. Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, Loja da Fábrica, na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com 1 ano de garantia.